Salve, salve galerinha da internet, meu nome é Nino Denani e esse é mais um... E esse é mais um vídeo meu aqui na internet. Salve, salve galerinha! Mais um vídeo aqui do Nino Denani no canal do Artfolk aqui no YouTube, né? E antes da gente começar aqueles velhos recadinhos de sempre, já sai clicando em curtir, tá? Já clica no seu joinha aí, já dá seu like pra gente, se inscreve no canal se você não for inscrito e é isso tudo aí, né? Porque isso daí ajuda a gente a continuar fazendo os vídeos, pra gente ter sempre vídeos aparecendo cada vez mais lá pra cima nas buscas orgânicas do YouTube, nesses quesitos que a gente aborda aqui, tá? Dá seu joinha pra gente, seu like pra gente, se inscreve no canal pra ajudar a gente. Lá no final do vídeo também eu vou deixar, eu vou deixar aqui também, ó, aqui, mas de qualquer forma vai estar lá no final do vídeo também o nosso Patreon, tá? Que é um jeito de vocês ajudarem o nosso canal de uma forma um pouco mais efetiva. Tornem-se nosso patrão. Lá no site do Patreon vocês vão ter todas as descritas, todas as vantagens que vocês terão por ser o nosso patrão. E o último recadinho antes da gente começar com o nosso assunto são os salves, né? Uma galera aí tem pedido, Nino, dá um salve pra nós, dá um salve pra nós. Então, os salves de hoje vão pra Rodrigo Sacramento e Júlio, cujo nick é Júlio Tudo Sobre Android. Pra vocês, um salve do Nino. Bom, recados dados, agora o que a gente faz? A gente dá aquela pausa marota aí, simbora pro tema. Só para recordar vocês, a semana passada eu fiz um vídeo falando sobre as coisas que as pessoas precisam levar em conta quando elas estão começando no trabalho espiritualista, né? Ah, eu sou médium, e agora? Se você ainda não assistiu o vídeo, clica aqui, ó, que você vai ser redirecionado para lá, beleza? Mas o importante é que naquele vídeo eu deixei um recadinho para vocês. Como eu tô há muito tempo nessa bagaça aí, já faz uns 15 anos que eu tô dentro do trabalho espiritualista, algumas dúvidas passam desapercebidas por mim, tem algumas coisas que eu não consigo nem pensar que são dúvidas, né? Não que eu sou o supra-sumo, mas é porque já tá, né, já tá normal, já passei lá por tanto tempo, já que já tá normal pra mim. Então eu falei pra vocês, ó, deixa aqui embaixo pra mim as dúvidas que vocês porventura tenham, ou que vocês tenham ouvido as pessoas perguntar, que eu vou abordar num próximo vídeo e o vídeo é esse. Mas teve dúvida pra caramba, tá? Então o que eu vou fazer? Eu geralmente uso 15 minutos, meus vídeos geralmente têm 15 minutos. Então eu vou pegar o meu celular aqui, vou colocar o cronômetro de 15 minutos e vou respondendo as perguntas conforme dá, tá? Vou preencher o tempo com o máximo de perguntas possível, pra gente tentar otimizar o negócio, porque realmente teve muita dúvida e eu não quero me prender muito a esse tema por muito tempo, eu quero falar de magia, de outras coisas que todo mundo tem dúvida, tá? Hoje então será um vídeo mais sobre Umbanda, sobre essas dúvidas da galera que está começando. Mas de novo, se vocês ainda ficarem com dúvidas no final do vídeo, deixem aqui embaixo no YouTube, não no Facebook, no YouTube, no campo de comentário do YouTube, se inscreve no canal, clique em joinha, deixe seu comentário aqui embaixo, que no próximo vídeo eu abordo e vou fazer essa sequência enquanto tiver dúvidas, beleza? Ok? Então bora! Então vamos lá, a primeira pergunta que eu recebi aqui foi: espiritualista e espírita são coisas diferentes? São coisas diferentes, depende do lado que você vê, tá? Um espírita, ele é obrigatoriamente espiritualista, mas um espiritualista não necessariamente é um espírita. Qual que é a grande diferença? Espiritualista é todo aquele que segue uma ideia, que segue uma filosofia de que existe vida após morte. Se você acredita em espírito, você é um espiritualista. E aí independe se você é católico, se você é evangélico, budista, umbandista, candomblessista, espírita, enfim. Acreditou no pós-vida, acreditou que tem uma vida depois da nossa morte, que tem espíritos, você é um espiritualista. Entretanto, você só é um espírita se você segue a codificação kardecista, né? Se você segue a filosofia de vida do espiritismo, vulgarmente conhecida como kardecismo, né? Kardecismo não é o nome correto, tá? A gente conhece como espiritismo, que é uma filosofia, religião, modo de vida, enfim, os caras dão um monte de desculpa, mas é uma religião. Mas, se você, por exemplo, acende uma vela no seu ato religioso aí, você não está seguindo a doutrina espírita, então você não é um espírita, você é um espiritualista.
Se você não segue a doutrina, a codificação básica do Kardec, você não é um espírita, é um espiritualista. Se você é um bandista, você é espiritualista, não é espírita. Beleza? Espiritualista e espírita são coisas diferentes e vamos para o segundo tópico. Por que um bandista usa roupa branca? Ou por que, algumas das pessoas que trabalham na senda espiritualista aí usam roupas brancas, tá? Por dois motivos. O primeiro deles é para uniformizar a coisa. É um jeito de identificar, por exemplo, quando a gente tem casas que são enormes, com 35 mil médiuns, com 300 médiuns. É mais fácil das pessoas que estão ali saberem, aquele cara ali é médium, aquele cara ali não é um médium. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é uma questão energética, tá? Eu não vou me aprofundar nesse caso, mas as cores a gente sabe que absorvem determinadas faixas de energia. Inclusive a gente pode até estabelecer paralelos com a luz, né? A cor, uma blusa de cor azul, por exemplo, quer dizer que ela absorve todas as cores, menos a azul. A azul ela repele e a gente enxerga o azul. Quando a gente está falando de roupas brancas, a teoria é que é uma roupa mais neutra possível. Então quando você chega no seu terreiro, não terá alguma coisa que influencie na energia que você está absorvendo, que você está sentindo ali no caminho, ali no lugar, para te atrapalhar para dar uma comunicação, por exemplo, tá? Essa é a teoria. Entretanto, existem vários terreiros aí e vários centros espíritas que usam roupas de cores diferentes e isso não faz tanto diferença assim, tá? Eu gosto mais de falar que é para uniformizar a coisa. Questão 3. Por que eles usam fantasias? Essa vai ser divertidíssima de responder. Aguenta aí. Bom, existem efetivamente várias respostas que eu posso dar para isso, tá? Mas eu vou escolher duas pra gente começar a discussão. De novo, se rolar dúvidas, coloquem aqui embaixo nos comentários pra gente abordar de novo se for o caso, ok? Mas por que a gente, ou quem trabalha nesse caso, usa fantasias, tá? Primeiro, a gente não chama de fantasias, né? A gente chama de roupa dos guias, de instrumento de trabalho, de roupa, sei lá. Te dá um nome que é um pouquinho mais bonito. Mas qual é o primeiro caso do uso da fantasia? O primeiro caso é porque o guia efetivamente gosta. Nós estamos trabalhando com espíritos e espíritos são como nós, né? Nós também somos espíritos, a gente só está num estado físico diferente. Algumas pessoas encarnadas, né, gostam de usar um tipo de roupa em específico. E aí, quando você está como espírito, talvez essa coisa continue e você acaba sendo levado a usar uma roupa em particular por gosto pessoal do espírito. Vai depender de várias coisas para a gente chegar nesse ponto, que não são coisas que a gente consegue avaliar. Por exemplo, a evolução do espírito, o tempo de trabalho dele, o quão preso na matéria ele ainda está, enfim, um monte de coisa que não é dado a gente avaliar assim, de uma forma direita, tá? Qual é o segundo caso? O segundo caso é pra gente dar uma folga pro próprio médium, né? Pensa assim, um trabalho de umbanda, por exemplo, é uma coisa que é muito difícil de ser levada em conta, né? A gente entra num centro e tá ali naquela corrente mediúnica com um monte de pessoas olhando pra gente, né? Tem um monte de gente, não só dentro ali do Campo Santo, mas também do lado de fora, na assistência, nos olhando, nos julgando e tendo as impressões deles sobre nós, tá? Esse é um momento muito complicado para a gente relaxar o suficiente para dar vazão para uma incorporação, tá? O ato de incorporar um guia é um ato, antes de tudo, de entrega, e essa entrega deixa a gente meio com vergonha. Então, muitas vezes, você fantasiar-se de guia te quebra um pouquinho essa barreira. É como se você vestisse um personagem, tá? É como se você entrasse num palco de teatro e vestisse o personagem. Então você não é mais você a partir daquele momento é o guia. Isso mexe tanto com a psique do próprio médium que está vestindo a fantasia, como com a psique de quem está lá fora olhando aquilo acontecer. Às vezes as pessoas precisam de um incentivo para acreditar no trabalho, né? Se entrassem de cara lavada, falando do jeito que eu estou falando com vocês, por exemplo, ninguém vai olhar para mim e falar assim, o Lino está incorporado com um caboclo, com um baiano, com um preto velho. Então às vezes o vestir-se serve para você dar esse clique nas pessoas lá de fora e às vezes até no próprio médium. Questão número 4. Questão número 4 é o que os espíritos fazem para as pessoas? Essa coisa de encosto é verdade? Essa questão é bem ampla e bem difícil de a gente falar, tá? Porque assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai
conversar a respeito desse tipo de coisa é que os espíritos são como nós somos. Nós somos pessoas, como eu já falei na questão anterior, encarnadas, né? Nós somos espíritos num estado diferente de matéria, digamos assim. Eles estão desencarnados, porém mais livres. Nós estamos encarnados, porém mais restritos, né? Por causa disso, mais restritos. O que os espíritos fazem? Tudo que a gente pode fazer. E às vezes de uma forma muito mais fácil de fazer, né? Então, nós quanto encarnados, não temos aquelas pessoas que gostam de zoar outras pessoas? Os espíritos também vão ter. Nós quanto encarnados, não temos aquelas pessoas que gostam de ajudar outras pessoas? Quanto espírito também. Nós encarnados não temos aquela noção muito relativa do que é bem e que é mal. Às vezes para uma pessoa um negócio é bem e para outra pessoa esse mesmo negócio é mal. Para os espíritos também. Então, o que os espíritos fazem? Fazem o que eles quiserem, assim como a gente. Se eles quiserem ir para a praia, eles vão. Se eles quiserem passar o carnaval pulando em Salvador, eles vão também. Essa pergunta não é muito fácil de responder, né? É a mesma coisa eu perguntar o que o João faz. Sei lá, mano. E essa coisa de encosto existe? Existe. O que é encosto, tá? Popularmente o nome encosto fala a respeito de um espírito que se junta a nós, não no sentido de entrar no mesmo corpo, mas no sentido de estar conosco, tá? Seria como se fosse um amigo muito próximo, sabe aquele cara que te liga às 9 da manhã e só para de falar com você às 11 da noite? Isso é um encosto, ele se aproxima, ele chega perto de você. Por N motivos, tá? Geralmente quando a gente está falando de encosto, a gente está falando de que são motivos pejorativos, motivos ruins, né? Só que mesmo esses motivos ruins, como eu acabei de falar, é muito relativo. Saca só. Imagina uma mãe tem seu bebezinho lá, né? Seu filhinho novo. Essa mãe vai grudar no seu filho de uma forma, a gente fala, as mães gostam de ter os filhos debaixo das asas, né? Vai se achegar a esse filho de uma forma muito intensa, protegendo-o de todos os perigos que a vida oferece, né? Vai lá na escola reclamar que ele tirou nota ruim, vai falar com os vizinhos que para não judiar dele, quando ele tá brincando de esconde-esconde, ela dá os esconderijos dos amigos, sabe? Esses negócios. Você sabe, né? Você sabe do que eu tô falando, principalmente se você for mãe agora dessa nova geração. Você sabe, eu sei que você sabe. Então, nesse caso, por exemplo, a mãe está agindo com a melhor das intenções, mas está criando um adulto babaca, né? Está criando um adulto não preparado para o mundo, está mimando excessivamente, está super protegendo aquele filho. Então, alguns espíritos, por exemplo, né? No mesmo caso, vai que a mãe do tio Nino morreu, faleceu. Ela está vendo o tio Nino passar por um período difícil da vida dele. E o que ela faz? Por amor ao tio Nino, por amor a mim, ela se aproxima de mim tentando ajudar. Só que muitas vezes, em vez de ajudar, ela acaba atrapalhando, vai me mimar ou vai me sobrecarregar com a energia triste dela, me deixando mais triste. Eu vou ficar mais triste, vou dar mais energia triste para ela vai ficar mais triste ainda e vai me dar mais energia triste. Às vezes o encosto tá ali com a melhor das intenções, tá, gente? Não pensa que encosto é tudo coisa ruim, não. Tem coisa ruim? Tem coisa ruim, sim. Tem gente que se liga a nós quanto encarnados, por exemplo, para fazer o mal, não tem? Vocês sabem que tem. Quanto espírito também. Mas é muito bom a gente avaliar as situações antes, tá? É muito comum quando a gente vai num terreiro, por exemplo, a primeira balada que a gente dá, a primeira paulada que a gente dá num espírito que a gente chama de obsessor ou encosto, é mandá-lo para casa do né? Desculpa. É mandá-lo para longe, né? Falar, não, aqui não é seu lugar, vai para não sei o que, vai fazer não sei o que, lá. Mas às vezes é muito melhor a gente tentar conversar com esse cara para entender qual que é o propósito dele, porque eu falo por experiência da casa da avó, muitas das vezes que a gente encontrou um encosto ou um obsessor, eles estavam unidos, ele e o encarnado, por puro amor, tá? Então, às vezes a gente só precisa dar um toque para a pessoa saber o que está fazendo, beleza? Questão número 5. Por que se usa comida para dar para o santo? Essa é uma pergunta bem bacana, na verdade, né? Não é só a Umbanda e o Candomblé que usam comida para dar para o santo. É que a gente dá essa nomenclatura e aí parece que é uma coisa única, né? Ou chama de santo, ou chama de orixá, ou chama de guia. Mas algumas religiões orientais, por exemplo, e a própria igreja messiânica, ela tem como um dos ritos é você tratar bem o seu antepassado, que é um espírito como todos esses que a gente citou até agora. Mas por que a gente faz isso de dar comida para o santo? Né? O caso é o seguinte,
Tudo nesse mundo é movido a energia, tá? Tudo nesse mundo. Você só se move porque existe uma energia dentro de você. Que no caso dos músculos, né, a movimentação muscular é causada por uma energia que a gente chama de bioeletricidade. Né? A gente produz eletricidade no nosso cérebro e nos nossos neurônios todos, que acabam passando para a nossa musculatura, e isso promove o movimento muscular que nós temos, tá? As filosofias mais orientais falam que a gente, além de ter essa energia mais densa, né? Essa energia mais terrena, a gente também tem uma energia mais espiritual, digamos assim. Uma energia não palpável, não táctil, tá? Que aí depende da filosofia que você tá. Vai chamar de axé, de ki, de prana, de chi, de jorei, enfim. Vai chamar do nome que dá ali, que é mais fácil para a pessoa. De energia magnética animalizada, enfim. Cada um dá seu nome, tá? Quando a gente está dando comida para um santo, ou a gente está fazendo uma oferta, uma oferenda, uma entrega, na verdade a gente está dando meios para esse espírito se recarregar energeticamente utilizando a energia daquela alimentação. A forma como ele utiliza essa energia varia também, tá? Pode ser só puramente espiritual. A gente faz uma entrega, por exemplo, na rua ou em qualquer lugar, o espírito se aproxima ali e absorve a energia de lá, espiritualmente falando mesmo. Pode ser também espiritual, mas aí envolve um pouco mais de carnal, que é o médium comendo a energia, comendo a fruta, né, o alimento ou qualquer coisa desse tipo. Mas tudo isso tem a função de recarregar esses espíritos energeticamente. E muitas vezes nem é o espírito, por exemplo, que trabalha dando passe num terreiro. Digamos que o Nino trabalha com o seu rompe-mata, tá? O caboclo rompe-mata. Esse caboclo rompe-mata é quem trabalha com o Nino na linha de caboclos lá no terreiro. Eu dou passe junto com o seu rompe-mata. E aí, em determinado momento ele me pede lá uma oferta, né, uma oferenda de frutas. Pode ser para ele, mas pode ser também para um cara que o ajudou. Um outro espírito que o ajudou a realizar algum trabalho em específico que ele não conseguiria fazer sozinho ou que ele não conseguiria fazer por ele mesmo, e para recarregar a energia desse espírito amigo, o seu guia de frente, né, o seu guia passista, o seu guia de trabalho, pede esse tipo de situação. É mais ou menos como a gente, né? A gente trabalha das 9 às 6, das 9 ao meio-dia, a gente se descarrega energeticamente, organicamente falando, a gente almoça, a gente come, a gente se recarrega. Aí a gente trabalha até às 6 da tarde, aí a gente cansa, a gente se recarrega jantando. Aí a gente trabalha aí até meia-noite, a gente cansa, a gente se recarrega comendo alguma coisa, tomando um café, enfim. Ok? Questão número 6. Essa questão número 6 já foi parcialmente respondida na questão número 5. Quem são esses santos? Eles nunca largam as pessoas? Bom, a gente vai entrar aqui numa questão interpretativa, tá? De verdade. Porque assim, na verdade, se você vai para a vertente do candomblé, por exemplo, os santos são divindades, em alguns casos, tá? Os santos podem ser divindades, ou seja, são seres que nunca encarnaram, nunca estavam na Terra, sempre foram espirituais e sempre serão espirituais. E você entra em contato com esses caras. No resto da humanidade, aí, no resto das religiões mais recorrentes aqui no Brasil, santos são os nomes que nós damos para espíritos desencarnados, né? A gente pode, por exemplo, os caras que trabalham mais ativamente, por exemplo, num centro de umbanda, a gente chama de guia. Os caras que trabalham mais ativamente num centro espírita, a gente chama geralmente de mentor, tá? Os nomes variam, mas é tudo nome para a mesma coisa. São espíritos que desencarnaram, tiveram todas as suas vivências, assim como nós tivemos as nossas vivências, e agora eles se especializaram, digamos assim, numa forma de trabalho em específico que é dando passe. Eles trabalham espiritualmente dando passe. É mais ou menos como a gente, quando encarnado, se especializaria em medicina, por exemplo, né? A gente estuda por um tempo, se especializa em medicina e aí pode exercer a medicina e ajudar pessoas nesse ponto. Os guias fazem a mesma coisa. Ser um guia é como ser um profissional que vai ajudar uma pessoa de uma determinada forma. Essas formas geralmente são distribuídas entre as linhas, então caboclos trabalham de um jeito, pretos velhos trabalham de outros, crianças trabalham de outros, exus trabalham de outro, e assim sucessivamente, isso sucedendo sem cessar. E sim, eles nos largam, tá? Embora exista uma lenda aí, na verdade a maioria das pessoas da velha guarda
tendem a falar que o espírito que está com a gente, o caboclo que está com a gente, fica o dia inteiro com a gente. Se você for pensar bem, essa responsabilidade seria muito chata, muito sacal, né? É como se você tivesse uma babá 24 horas por dia, que não é bem por aí o negócio, né? Então não, você não está o tempo inteiro com espíritos do seu lado, tá? Existem alguns espíritos que são sim mais próximos de nós, e isso vai depender, tá? Existem espíritos que estão mais próximos de nós porque eles assumiram a função de conselheiros, digamos assim, de protetores, que no meio católico é chamado de anjo da guarda, tá? Que é diferente do santo anjo protetor. Mas isso é outro papo, beleza? Mas é um espírito que é mais afim, ele está conectado a nós, né? Assim como nós estamos conectados com os nossos filhos, por exemplo, através do WhatsApp, ele está conectado a nós. Ele meio que sabe o que está acontecendo, mas ele não está fisicamente, digamos assim, ao nosso lado o tempo inteiro, tá? Então sim, a gente às vezes está sozinho, né? Não é porque a gente vai fazer cocô e não tem por que ter alguém ali com a gente, né? Então, né, ia ser bem chato. Imagina a gente transando, né? O espírito ali do lado, na cama, dois aliás, né? Porque é você e o parceiro, observando você fazendo os seus atos ali, ia ser um negócio meio esquisito, né? Não nego que não tenha. Pode ser que tenha. Né? A gente tem os relatos aí, as histórias de íncubos e súcubos, por exemplo, que são demônios sexuais. Mas isso é um outro assunto, um outro caso, tá? Então não, tá? Os espíritos não estão com a gente o tempo inteiro. Inclusive esse time espiritual que nos acompanha quanto trabalhadores de um centro, pode mudar ao longo da vida. Você pode começar trabalhando com um caboclo, depois esse caboclo fazer outra coisa e entrar um outro no lugar. Isso é super normal, é super natural, inclusive. Beleza? Já deu os 15 minutos. Então vamos fazer o seguinte, gente. Gostou do vídeo de hoje? Um vídeo aí de perguntas e respostas, né? Se gostou e não clicou, clique em joinha, se inscreve no canal. Se inscrevam no nosso Patreon. Se você gostou da ideia, o Patreon é um jeito de você me patronar, de ser meu patrão, tá? Você vai colaborar comigo ali por uma quantidade mensal de dinheiro para ajudar a gente a fazer as coisas aqui, né? Por exemplo, comprar um fundo novo, iluminação, essas coisas todas, né? Então, gostou do nosso trabalho, se inscreve no Patreon. Se tem mais dúvidas, eu ainda tenho bastante dúvidas anotadas aqui, mas se tem mais dúvidas, se ficou com dúvida desse vídeo, deixem seu recado aqui no campo de comentários do YouTube, não do Facebook, do YouTube, beleza? Para eu abordar numa próxima ocasião. E tem que ser aqui, porque senão eu vou me perder. Eu sou super desorganizado com isso, tá? Eu vou me perder mesmo. Mas acho que era isso. Então até amanhã, né? Não vou nem falar até a semana que vem, porque amanhã tem vlog, tem, né, o vlog diário pra vocês. Não se esqueçam, toda sexta-feira, meia-noite, um conto do meia-noite. Também tem um playlist aqui embaixo. E eu fico por aqui.